Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de março de 2022, estamos nós estudando a obra espírita Obras Póstumas, de Allan Kardec. Estamos com a tradução de Evandro Noleto. Nós estamos na primeira parte, nós estamos estudando sobre a natureza do Cristo. E como que o professor Allan Kardec está fazendo aqui nas suas anotações? Ele pega um texto do Evangelho, obviamente que ele catalogou, buscou, ele está verificando todos aqueles textos que Jesus deixa bem claro que ele é o Filho e que Deus é o Pai. Então ele vai pegando esses textos, ele coloca e logo depois ele vem refutando em cima do texto do próprio Novo Testamento. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão, logo depois retomamos a nossa leitura. Vou pedir para o nosso irmão Tarcísio vir trabalhar, fazer aqui a nossa oração. Oremos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, que possamos hoje aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos, assimilá-los, internalizarmos, para que possamos a cada dia praticá-los e entender o verdadeiro caminho a ser seguido quando já estamos tão longe por nossa rebeldia. Iluminai-nos, Senhor, mostrai o verdadeiro caminho e dai-nos força para que possamos, através das tuas obras, sempre dar um passo em tua direção. E assim, te agradecemos por mais essa oportunidade, que assim seja. Então vamos lá continuar nas observações do professor Allan Kardec. Vamos aqui na citação de Marcos, capítulo 13, versículo de 31 e 32, e também Mateus, capítulo 24, versículo 35 e 36. Está assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pelo que respeita ao dia e à hora, ninguém o sabe. Então, passará o céu e a terra. O que ele está? Era uma expressão também idiomática, dizendo assim, olha, tudo vai passar, tá? Era uma expressão idiomática, tudo passa. Céu e terra, quer dizer tudo. Mas as minhas palavras não passarão. Porque ele já disse que as palavras dele, essas palavras são de quem? São de Deus. E as lições do nosso Senhor Jesus, trazida ele como representante de Deus, como ministro de Deus na terra, são lições eternas, elas não passam, são lições para toda uma vida. O que a gente vai perceber é que vai acrescentando, mas não passa, porque são lições eternas. E esse acrescentar é porque a gente está num grau de maturidade espiritual maior e aí vai acrescentando. Da mesma forma que no início era a crença politeísta, né? Como os irmãos egípcios ali construíram o politeísmo. Mas ainda era um ensino muito limitado, porque não teriam condições de compreender. Aí veio o nosso Senhor Jesus e ainda assim falou por parábolas, grandes lições por parábolas. E agora chegou o Espiritismo, que é enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para recordar o que o nosso Senhor falou e explicar o que na época ele não pôde explicar. Então a gente percebe que vai crescendo, vai acrescentando, né? Então, pelo que respeita ao dia e à hora, ninguém o sabe. Então, o que a gente estuda em O Livro dos Médiuns? Os espíritos dizem, olha, poderá acontecer isso. Que dia e que hora? Não sabemos. O dia e a hora ninguém sabe. Olha, vai desencarnar, mas que dia e que hora? Não se sabe. Então, o que a gente tem que entender é desconfie, mas muito, quando você tiver comunicação em que o Espírito diz no dia tal vai acontecer isso. O Livro dos Médiuns está bem claro informando que os Espíritos superiores, eles não nos dão data. Por quê? Porque eles não sabem, ninguém sabe. Só Deus o sabe. Por conta do livre-arbítrio, tudo pode acontecer. Então, olha, poderá acontecer se o povo não mudar.
Entendeu? Sempre nesse movimento. Então, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pelo que respeita ao dia e à hora, ninguém o sabe. Nem os anjos que estão no céu, ou seja, nem os espíritos superiores sabem. Nem mesmo o Filho, ele, né? Porque no Antigo Testamento é chamado profetas, lembra? Os profetas, ninguém é tratado como filho, mas Jesus é tratado como o Filho. Mas somente quem sabe, o Pai. Entende? Nem os anjos, nem o Filho do Homem que está acima, porque ele é um Cristo, e os anjos são espíritos superiores, mas ele já é um Cristo. Só quem sabe é o Papai. Mas somente o Pai. Então, essa anotação está tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus. Aqui ele vai pegar vários trechos do Evangelho de João. Vamos para o primeiro. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28 e 29. Jesus então lhes disse: quando houverdes elevado ao alto o Filho do Homem, conhecereis o que eu sou, visto que nada faço de mim mesmo, só digo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque faço sempre o que lhe é agradável. Então, o Filho do Homem é o vivo, o encarnado, o ser. Isso era uma expressão idiomática naquela época. E aqui quando ele diz assim, vamos entrar rapidamente para a gente só ter uma noção do que ele está falando, né? Quando houverdes elevado ao alto o Filho do Homem, conhecereis o que eu sou. Então, quando nosso Senhor Jesus foi crucificado, logo depois ele apareceu várias vezes, mostrando a sua natureza, a sua espiritualidade e o que ele é verdadeiramente. Porque nós somos espírito, nós não somos personalidade, nós não somos corpo, somos espírito. E ele diz, conhecereis o que eu sou, visto que nada faço de mim mesmo. Aí eu pego o livro Pensamento e Vida. A luz é de quem? A luz é de Deus. Nós somos os filhos. Nós temos o DNA dele. Mas quem criou a luz foi ele. E dele emana essa luz. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz assim, que nada faço de mim mesmo, é porque, em verdade, nós apenas devemos aprender a refletir a luz que já existe, que é o amor que já existe. Então, Deus é o amor. E nós temos que aprender a refletir o amor que é dele, que ele criou. É por isso a nossa maior lição é realmente deixar de atender aos nossos desejos e aprender a fazer como Deus quer que a gente faça. Por isso, nosso Senhor Jesus falar, nada faço de mim mesmo. Então aqui ele mostra que ele e o Pai são dois, não é um. Nesse momento, quando eu digo que o Pai é o Pai e ele é o Filho, o enviado. Eu sou, visto que nada faço de mim mesmo. Aí ele diz, só digo que o Pai me ensinou. Tá entendendo? É como que ele diz assim, ó, tudo que eu falo não fui eu que construí. Não fui eu que construí o amor. O amor, ele é de Deus. Eu só estou falando para vocês o que eu aprendi com ele. Entende, gente, o que eu estou querendo falar? Porque quem criou o amor foi Deus. E nós temos que aprender a refletir o amor que Deus nos ensina, que Ele solicita. Porque a harmonia do universo é o amor. A desarmonia do universo é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho, por aí se vai. Mas a harmonia de tudo, o tema central é o amor. Um ser humano que ama, ele vive harmonicamente consigo, logo com Deus e logo com o próximo. Uma pessoa que ama está em harmonia com o universo. E ela está bem. Ela está bem. Porque ela sabe conviver com qualquer pessoa. E quem ama, a pessoa que já aprendeu a refletir esse amor, é uma delícia viver ao lado de uma pessoa assim. A gente sente falta, a gente quer estar próximo. Porque é agradável. Por quê? Porque ela vive em harmonia. Entende? Então ele diz, só digo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. E não me deixou só.
porque só faço sempre o que lhe é agradável. Então, Jesus está em harmonia constante com quem? Com as leis. E quais são as leis? O amor. Ele diz, eu só faço a vontade do meu Pai. Quando Jesus fala assim, ele está tentando simplificar a lição para a criança. Obviamente que tem lições muito maiores por detrás de tudo isso que a gente não dá conta de entender. Mas no momento a alfabetização é essa. Faça do jeito que o papai quer. Mais lá para frente, bem mais lá para frente, quando a gente tiver um grau de maturidade espiritual maior, a gente vai entender melhor o que é. No momento, a lição é essa. Aprenda a fazer a vontade do papai. Daí o Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí tem também o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Tá vendo? Então, desci do céu, não para fazer a minha vontade, desci do céu. O que ele está querendo dizer? Você imagina a posição de um Cristo? Você imagina agora em que ambiente o Cristo está inserido? E de repente ele ter que descer é entrar na carne. Não é porque Jesus está longe de nós em espírito, não, ele teve que entrar na carne. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Como é que você faz para ensinar uma criança a parte realmente acadêmica, intelectual e mesmo a moral? Repetição, 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 repetição. Tanto vê, tanto escuta que acaba o que assimilando. É isso que a mídia faz com a gente. Tanto vê, tanto escuta que daqui a pouco está todo mundo usando a mesma coisa e todo mundo falando do mesmo jeito. Então, o nosso Senhor Jesus, a gente percebe aqui que é constante, fazendo a vontade de meu Pai. De novo, fazendo a vontade de meu Pai. É essa a lição que nós temos que aprender. Fazer a vontade do nosso Pai. E o que é a vontade do papai? Amar. Harmonia total. Amar. Pronto. Ah, mas a minha vontade é dar um soco. Não dê. Porque a vontade do papai não é que você dê um soco. É que você perdoe. E se for dentro de casa, não só perdoar, mas tolerar. Porque você tem que continuar convivendo. Então aí é a tolerância. Se for alguém de fora, você perdoa, mas você não é obrigado a conviver com a pessoa. Você quer até distância, mas você não guarda mágoa e nem deseja mal. Isso é o perdão. Mas dentro de casa, você tem que perdoar e tem que continuar convivendo, tolerando. Se esforçando. E se são maus filhos ou más filhas, né? Você já está pagando com sofrimento por não ter educado na infância. Porque se não educou na infância, agora você está amargando aí as pedras que você não soube retirar na hora exata. A gente quer tirar as pedras quando a caboquinha já está grande, não tem jeito. Aí é só discussão, desgaste emocional. Isso é na infância. Então, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é o Evangelho de João. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Nada posso fazer de mim mesmo. Julgo segundo ouço e o meu juízo é justo. Porque não procuro satisfazer a minha vontade, mas a vontade daquele que enviou. Tá vendo? De novo. Então, nossa, são tantas citações que o professor Allan Kardec coloca. Como confundir Jesus com Deus? Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 36. Mas de mim tem um testemunho maior que o de João. João aqui, o Batista. Porque as obras que meu Pai me deu o poder de fazer dão testemunho de mim. Ou seja, mostra quem eu sou o Cristo. Por isso é que ele diz, tem um testemunho maior que o de João. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Aí o pessoal diz, pronto, Jesus não nasceu de mulher.
porque João Batista não era maior que ele, dos nascidos de mulher. Aí o Humberto de Campos vai comentar isso no livro Boa Nova. Daqueles que nascem, e que todos nascem na terra, para um processo de expiação e de provas, daí o nascido de mulher, aquele que necessita expiar e reparar, João era o maior. Mas ele não nasceu para expiar e nem muito menos para passar por prova. Ele é o Cristo, tá? Então volta aqui. Mas de mim tem um testemunho maior que o de João Batista. Porque as obras que meu Pai me deu o poder de fazer dão testemunho de mim, me apresenta como Cristo, Messias, que foi meu Pai que me enviou. Então, novamente Jesus batendo na tecla que ele foi o quê? Enviado. Mas ainda no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 40. Mas agora procurais dar-me morte. A mim que vos tenho dito a verdade, que aprendi de Deus, é o que Abraão não fez. Também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 40. Olha aqui, esse é um pouco mais complexo, porque ele vai aqui mexer com o Antigo Testamento. Mas agora procurais dar-me morte, né? Querem me matar. A mim que vos tenho dito a verdade, que aprendi de Deus. É como se fosse assim, eu não aprendi com Abraão, não. É com Deus, porque ele é maior que Abraão. Ele é o Cristo, gente. Que aprendi de Deus é o que Abraão não fez. Porque ele é maior que Abraão. Agora imagina Jesus, que viveu aparentemente como um homem comum, até lá os seus 30 e poucos anos, porque há quem diga que ele foi morto com 35 e não com 33, né? Houve um erro aí na contagem do calendário, mas isso é secundário. Mas o período que o nosso Senhor Jesus viveu em Nazaré, ele viveu como uma pessoa comum. Comum que eu digo, ele trabalhava, era carpinteiro, né? Mas obviamente com a sua vida pura. Isso aí, não, né? Quando eu falo assim, é que ele trabalhava e não fez nenhum milagre. Viveu como um carpinteiro, mas também não casou, não teve filho, absolutamente nada disso. E boníssimo, né? Imagina. Mas ele não fez cura. A primeira manifestação do nosso Senhor Jesus foi justamente nas bodas, no casamento de Caná da Galileia, que era o amigo dele casando. Isso daí também, eu ia falar que demonstra a vida comum, uma pessoa que vai ao casamento de um amigo. Sim, Jesus participava de todos os eventos. É como se fosse uma pessoa adulta participando das festas das crianças. Entendeu? É o agir dele dentro disso. O agir dele dentro disso, exatamente. Então a gente vai percebendo que por que não acreditava? Não, porque se ele fosse um Cristo, se ele fosse o Messias, ele teria sempre se comportado como Messias. E o outro ponto é que quando ele foi para Galileia, ele buscou as pessoas simples, ele não buscou os intelectuais. A intelectualidade estava em Jerusalém. Então, ele procurou os simples porque ele também é um ignorante. Porque se ele fosse uma pessoa inteligente, ele teria procurado os inteligentes. Então, ele não procurou os inteligentes porque ele, na verdade, tinha medo de encontrar o povo inteligente. Mas quando a gente pega o Boa Nova, a gente vai ver que quando Jesus foi para Galileia, ele passou primeiro aonde? Em Jerusalém. E ali ele teve um contato com um doutor da lei, Hanã. Tem aquele diálogo belíssimo com Hanã. Era o intelectual de Jerusalém e você vê como é que ele tratou Jesus. Acho que aquele diálogo ali é como se fosse uma resposta de Jesus dizendo assim: tá vendo por que eu venho para os simples? Tá vendo por que eu não venho para os intelectuais? Porque normalmente a pessoa, quando desenvolve a intelectualidade, ela quase sempre ou sempre fica muito vaidosa, muito orgulhosa, uma presunção muito grande. Toda pessoa que desenvolve a inteligência horizontal fica extremamente vaidoso e orgulhoso. Então Jesus não perde tempo com pessoa vaidosa e orgulhosa. O Hanã não perguntava para saber, perguntava para criticar, para menosprezar, para debater. Jesus saiu de Jerusalém e foi para Galileia, viver com os corações simples da Galileia. Então ele procurava os pescadores,
as lavadeiras, as meretrizes. Ele convivia com todo aquele povo simples ali da Galileia, porque Galileia, ainda bem dito no livro Boa Nova, o povo de Jerusalém, e também isso vai ser citado na obra há 2000 anos, o que pode vir da Galileia? Jesus é onde? É um galileu. Ele cresceu na Galileia, porque ele nasceu em Judá, na tribo de Judá. Mas ele cresceu ali na Galileia, ele foi para Nazaré, que era dentro da Galileia, daí ele ser chamado de Galileu. Então, o que pode vir da Galileia, se não peixes, frutas e verduras? Porque era o que tinha na Galileia, então não tinha inteligência, não estava na Galileia. Os inteligentes estavam em Jerusalém. Então, ainda havia esse deboche em relação à figura do nosso Senhor Jesus. Então, imagina um homem nessa condição, que vivia com esse grupo de pessoas, dizer que Abraão não fez, e dizer: a mim que vos tenho dito a verdade que aprendi de Deus, é o que Abraão não fez. Entendeste? Então isso é, nossa, você não tem noção a idolatria que eles tinham em relação ao pai Abraão, em relação a Moisés. Quer conhecer um pouco sobre isso? Vai ler, estudar, na verdade, a obra Paulo Estevo. E se você quiser, no Ticadinho do Jaraqui, você pode ir no canal, porque lá nós temos o estudo completo da obra. E aí vem o professor Allan Kardec e vai comentar: desde que o Cristo nada diz de si mesmo, que a doutrina que ensina não é sua, mas que ele veio de Deus, o qual lhe ordenou que viesse dá-la a conhecer, que não faz senão o que Deus lhe deu o poder de o fazer, que a verdade que ensina ele a aprendeu de Deus, a cuja vontade se acha sujeito, é que ele não é Deus, mas apenas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. Teria sido impossível a Jesus, de maneira mais positiva, recusar toda a assimilação sua à pessoa de Deus, nem determinar o seu papel principal em termos mais precisos. Não há nos trechos acima pensamentos ocultos sob o véu da alegoria, que só se possam descobrir à força de interpretações. São pensamentos expressos em sentido próprio, sem ambiguidades. Em algum momento nessa fala de Jesus, nós tivemos uma dúvida, teve duas ideias. Não, ele deixa bem claro: eu sou enviado, eu faço a vontade de meu Pai. O que eu faço não vem de mim, vem do meu Pai. Quantas vezes nós pegamos nesses textos? Por que essa insistência de algumas religiões afirmarem que Deus e Jesus são um só? Continua Kardec. Se objetarem que Deus, por não ter querido dar-se a conhecer na pessoa de Jesus, provocou uma ilusão acerca da sua individualidade, poder-se-ia perguntar em que se funda semelhante opinião. Quem tem autoridade para lhe sondar o fundo do pensamento e dar às suas palavras um sentido contrário ao que elas exprimem? Considerando-se que, em vida de Jesus, ninguém o considerava Deus, mas, ao contrário, o tinham como Messias. Se ele não quisesse que o conhecessem qual era, bastar-lhe-ia nada dizer. Das suas afirmações espontâneas, continua o professor Allan Kardec, deve-se concluir que ele não era Deus, ou que, se o era, voluntariamente, sem utilidade, fez uma afirmação falsa. Se ele era Deus, por que ele afirmou tudo isso? É de notar-se que João, o evangelista, você vê que ele diz João e ele especifica o evangelista, porque lembra que tem João Batista, tá? Sob cuja autoridade mais buscaram apoiar-se para estabelecer o dogma da divindade do Cristo. É justamente o que oferece os mais numerosos e positivos argumentos em contrário. É o de que podem convencer-se todos os que lerem as páginas seguintes, que nada acrescentam, é verdade, as provas já citadas, mas a corroboram
porque de tais passagens ressalta evidente a dualidade e a desigualdade das duas pessoas. E aí ele vem novamente com várias citações do Evangelho. Várias. Vamos lá, uma a uma, e vamos aproveitar que o versículo está aqui, vamos estudar. Mas isso é cenas do próximo capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando nosso Senhor Jesus foi crucificado, logo depois ele apareceu várias vezes, mostrando a sua natureza, a sua espiritualidade e o que ele é verdadeiramente. Porque nós somos espírito, nós não somos personalidade, nós não somos corpo. A luz é de Deus, nós somos os filhos, nós temos o DNA dele, mas quem criou a luz foi ele. E dele emana essa luz. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz assim, que nada faço de mim mesmo, é porque, em verdade, nós apenas devemos aprender a refletir a luz que já existe, que é o amor que já existe. Então, Deus é o amor. E nós temos que aprender a refletir o amor que é dele, que ele criou. É por isso que a nossa maior lição é realmente deixar de atender aos nossos desejos e aprender a fazer como Deus quer que a gente faça. Quem criou o amor foi Deus. E nós temos que aprender a refletir o amor que Deus nos ensina, que Ele solicita, porque a harmonia do universo é o amor. A desarmonia do universo é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho, por aí se vai. Um ser humano que ama, ele vive harmonicamente consigo, logo com Deus e logo com o próximo. Uma pessoa que ama está em harmonia com o universo. E ela está bem. No momento, a lição é essa. Aprenda a fazer a vontade do papai. Daí o Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pelo que respeita ao dia e à hora, ninguém o sabe. Desconfie, mas muito, quando você tiver comunicação em que o Espírito diz no dia tal vai acontecer isso, isso, isso e isso. O livro dos médiuns está bem claro informando que os espíritos superiores, eles não nos dão data. Por quê? Porque eles não sabem, ninguém sabe. Por conta do livre-arbítrio, tudo pode acontecer. Desci do céu. O que ele está querendo dizer? Descer é entrar na carne. É essa a lição que nós temos que aprender. Fazer a vontade do nosso Pai. E o que é a vontade do papai? Amar. Harmonia total. Amar. Pronto. Ah, mas a minha vontade é dar um soco. Não dê. Porque a vontade do papai não é que você dê um soco. É que você perdoe. E se for dentro de casa, não só perdoar, mas tolerar. Porque você tem que continuar convivendo. Então aí é a tolerância. Se for alguém de fora, você perdoa, mas você não é obrigado a conviver com a pessoa. Você quer até distância, mas você não guarda mágoa e nem deseja mal. Isso é o perdão. Mas dentro de casa, você tem que perdoar e tem que continuar convivendo, tolerando, se esforçando. E se são maus filhos, você já está pagando com sofrimento por não ter educado na infância. Porque se não educou na infância, agora você está amargando aí as pedras que você não soube retirar na hora exata. A gente quer tirar as pedras quando a caboquinha já está grande, não tem jeito. Aí é só discussão, desgaste emocional. Isso é na infância. Daqueles que nascem, e que todos nascem na terra, para um processo de expiação e de provas, daí o nascido de mulher, aquele que necessita expiar e reparar, João era o maior. Mas ele não nasceu para expiar e nem muito menos para passar por prova. Toda pessoa que desenvolve a inteligência horizontal fica extremamente vaidoso e orgulhoso. Então Jesus não perde tempo com pessoa vaidosa e orgulhosa. Em algum momento nessa fala de Jesus, nós tivemos uma dúvida, teve duas ideias. Não, ele deixa bem claro, eu sou enviado, eu faço a vontade de meu Pai, o que eu faço não vem de mim, vem do meu Pai. Por que essa insistência de algumas religiões afirmarem que Deus e Jesus são um só?
Então, nossa, são tantas citações que o professor Allan Kardec coloca. Como confundir Jesus com Deus? Entende? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.